Olá, carotista da internet, como estás? Espero que esteja bem. Hoje eu vou estar compartilhando meu processo de pintura de cabelo no estilo anime e utilizando grayscale e no estilo mais de escultura, como vocês vão estar vendo. Bem, então, o meu primeiro passo é sempre observar bem as referências. Lembrando que aqui no vídeo vai estar em 2 vezes, né? Então vai estar bem mais rápido que na realidade. Mas eu observo como é que o artista tenta traduzir o movimento dele, sabe? Para esse tipo de cabelo. E normalmente são com mechas grandes e formas geométricas. Não é como se ele fizesse fio a fio. Normalmente eu desenhava fio a fio, mas não ficava como eu queria porque eles desenham com mechas longas. Segundo, juntar um aglomerado de referências para que, caso você tenha alguma dúvida e uma imagem não possa sanar, a outra vai acabar sanando. E aí, para esse desenho, eu reuni umas 6 referências da pintura que eu gosto, que é uma pintura mais estilo escultural. Sabe como os gregos pintavam cabelos ou pinturas em forma de cerâmica no geral? Ela tem uma tridimensionalidade, uma profundidade muito específica. E é isso que eu quero chegar, sabe? Muito profundo. E para isso eu vou acabar observando os padrões que se repetem nessas referências. E o primeiro neles foi essas formas. Vocês vão ver que está bem separadinho as camadas do cabelo, no sentido de que você consegue definir bem os planos. Não sei se estou falando de maneira meio abstrata, espero que não. E agora eu vou estar falando um pouquinho da técnica, enquanto eu vou separando em mechas o cabelo. A técnica grayscale, ela é gray, né, de cinza, porque a gente vai estar definindo muito valor e tom, que na verdade é a mesma coisa, mas pode ter uma diferença por causa da saturação, em termos mais técnicos. Mas, no geral, é mais isso. É você conseguir definir o quão escuro ou quão claro está a sua imagem. E aí depois você vai trabalhar com as cores. Aí você vai ver matriz, aí você vai ver saturação e afins. Mas até então, só estudando, então tá bom. Tá de bom tamanho pra mim, porque eu acho bem desenhar cabelos bem complexos. Eu acho que é uma das pinturas mais difíceis que eu estou fazendo atualmente. Porque eu pinto pele com grayscale há muito, muito tempo. Não acho que seja tão difícil. E agora eu queria dar um detalhe pra vocês verem como a dobra do cabelo se forma também. Que tem essa coisa dessa voltinha. Eu sempre observei isso e eu sempre achei isso muito bonito. Tem que fazer mais estudos, porque eu sou bem jovem nessa parte. Cabelo nunca foi meu forte, mas estou me esforçando bastante para isso. E vocês? Vocês sempre tentam técnicas de pintura no seco mesmo? Vai lá, pinta com a cor mesmo e já era? Ou vocês já tinham tentado pintar com grayscale? Porque essa técnica, na realidade, eu tinha visto com o Brush Rush, que é um canal muito bom mesmo. Quase tudo que eu sei de pintura eu peguei dele e da Sula. É alguma coisa do Buzz Chip, que é outro... E tem o Léo MK também, ele tem alguns estudos sobre isso, mas grayscale só com Brush Rush mesmo. E aí eu vou fazendo e observando formas. Terceiro ponto para essa técnica, observação. Eu já ouvi muitas pessoas falando e eu concordo que uma das melhores formas de você aprender é você entender o que você está vendo e tentando replicar. Porque a gente está fazendo uma cópia, né, do que a gente está vendo, mas não está traçando por cima, então é muito difícil. E você entender como aquilo ali, como aquela forma realmente se comporta, é difícil. Pintar tudo com uma base. Vocês vão estar vendo agora que eu vou estar pintando tudo com uma base só, para posteriormente usar o recorte, que é quando você pega a camada, você só consegue pintar o que já está na camada anterior. Isso a gente chama de recorte, dá para fazer em todos os softwares de desenho. Além de que fica mais fácil para você entender qual que é o tom primário, para aí você poder puxar a sua iluminação, e aí você pode puxar também o quão escuro você quer as coisas ou não. Acho que uma coisa que ajuda bastante nesse processo é uma line art bem definida. Você vai estar percebendo que eu estava usando muita ferramenta de seleção, porque para nós, desenhistas e artistas em geral, eu acho que o tempo é uma coisa muito importante. E quando você tem uma line bem definida, você consegue usar desses artifícios para deixar mais rápido o seu processo, porque pintar não é um processo muito rápido, né? Gostaria que fosse, mas não é. Principalmente a parte do render, que eu vou estar cortando mais pra frente, porque eu demorei muito tempo no render. Eu acho que foi uns 30 minutos. Metade do processo foi o render. Então, o processo de desenhar e colocar as sombras, como é que fala? As hard shadows. As sombras brutas, né? Foi mais fácil. Foi mais rápido também do que o render. Que aí eu vou pegar essa hard shadow, essa sombra firme,
E aí eu vou transformar ela numa software, porque aí eu quero fazer aquela transição suave. E isso exige muito tempo, porque eu não faço com blur. Eu vou lá, vou pegar o tom diferente e vou passando. Então isso me demanda muito tempo. Metade do meu processo artístico atualmente é fazendo render. Uma coisa importante que está acontecendo agora. Eu fui separando as sombras, as hard shadows, perdão a pronúncia, em formas geométricas. Eu nunca tinha feito isso antes, tá? Eu tava observando bastante que nessas referências tem umas formas geométricas bem explícitas na sombra. E aí eu fui fazendo também, né? E fui gostando bastante do resultado. Nesse primeiro momento, sem o render, eu já tinha gostado bastante. Aí eu vou colocar umas sombras mais profundas e a iluminação e vou achar legal. Eu acho que em algum outro momento eu vou tentar fazer uma iluminação e só renderizar, né? Só fazer as transições da iluminação. Porque realmente é muito demorado. Eu fui separando e agora eu vou começar com as sombras mais escuras. Que também vou fazer a suavização delas posteriormente. Um detalhe muito importante é que eu ainda não cheguei nessa parte, mas vocês vão perceber que eu vou tirando a line, né? Então eu vou tirar a opacidade da line art e vou vendo como é que tá ficando sem. Porque tem um fundamento que é muito interessante. E ó, só cortando rapidinho. A iluminação também era em formas geométricas, normalmente quadrados ou retângulos. Algumas coisas eram triangulares. A sombra, posteriormente, também vai ser triangular. E é isso, eu acho que as minhas maiores contribuições para o seu estudo tem formas de sombra geométrica. Eu sempre achei que era algo orgânico e eu sempre pintei como algo orgânico. Talvez por isso que ficava sem aquele feeling que eu queria, sabe? Que eu buscava. Agora vocês vão estar vendo também que eu tô fazendo formas geométricas bem explícitas. E eu fiz um desenho antes desse que eu não vou estar publicando, que foi muito triste. Que eu tentei fazer com fios. Nossa, que trabalho, e não ficava parecido, e aí eu me frustrava. Tenta começar pelo mais fácil. Não é a primeira vez que eu tento começar pelo mais difícil, né? O meu primeiro vídeo do peixinho foi a coisa mais difícil que eu já tinha desenhado em meses. E eu acabei me frustrando. Graças a Deus eu estava com um humor muito bom, e aí eu consegui levar de uma maneira mais leve. Mas no geral, sempre tenta começar com algo mais fácil. Inclusive referências, inclusive poses, tudo que é mais familiar te causa menos frustração. E se te deixa menos frustrado, é bem mais fácil você continuar. Ter intenção. Acho que você já deve ter ouvido falar bastante disso. Ter intenção tem me ajudado bastante também. Então eu não faço linhas aleatórias. Se eu percebo que eu estou perdendo o fio da meada, se eu estou só desenhando no automático, então não é mais um desenho de observação, virou uma cópia sem sentido. Então, o que você fizer, faça com intenção. Eu acho que essa linha aqui pode ajudar nisso aqui e tal, tudo. Entendendo o porquê daquela linha, como fazer aquela linha, por que aquela linha tá ali. Pode ser meio desgastante no começo, mas talvez depois você pegue o jeito. E de uma hora, pelo menos eu, né, pela minha experiência, eu acabei caindo no automático. Depois que eu já dava 30 minutos no render, e aí eu só fui no automático. Talvez um feedback até mesmo pra mim. Em estudos, pausar, né? Porque eu não faço técnica de Pomodoro. Que é aquela técnica que você fica 30 minutos estudando e 15 minutos de boa. Não faço. Eu vou direto. E isso acabou me desgastando e fazendo eu entrar no automático. Então, um feedback aí pra vocês. Se possível, não faça tudo de uma vez só. Porque você pode acabar caindo no automático e perder o sentido do treino de observação. Agora eu tô começando a fazer os fios soltos. Esses fios soltos, eles têm quase todas as referências que eu percebi. E eu acho que foi o grande charme. A grande coisa assim, que me fez gostar de verdade desse desenho foi os fios soltos. Eu acho que tem um feeling, tem uma estética. Não sei se eu consigo dizer onde eu quero chegar, mas enfim. Até aí eu já tava bem contente. Você pode perceber que o desenho ainda tá bem cru, tá bem nu na realidade. Não tinha passado por quase nenhum render. As sombras só estavam blocadas, a luz estava blocada e era isso. Só aí eu já tinha gostado muito e aí foi rápido. Foi uns 20 minutos no máximo e eu já tinha blocado tudo. E tava muito feliz. Mas eu tinha que renderizar, né? E eu renderizei algumas sombras, algumas boas partes da sombra. A franjinha dela me deu um trabalho abissal. Hoje em dia eu teria feito de uma maneira diferente. Eu acho que eu não teria suavizado as sombras principais para ver como ficaria e só teria suavizado as luzes. E as luzes das outras partes do cabelo ficaram diferentes da franja. Vocês não viram isso ainda porque eu ainda tô blocando. Mas quando a gente chega lá,
eu vou comentar. Eu coloquei algumas linhas, como vocês podem estar percebendo, a fim de que eu conseguisse ter uma profundidade maior sem a line. Porque sombra é shape, e shape é informação. E toda informação do desenho é muito importante. Então eu tentava reforçar o máximo possível essas coisas de profundidade, porque pra mim é uma das coisas que mais definem o estilo de cabelo de anime que eu gosto, que é aquela profundidade, sabe? Bater o olho assim e falei, isso aqui é um belo cabelo, tem uma boa profundidade. Por isso que eu gostei só com as sombras blocadas, porque já deu o senso de profundidade que eu queria. Mas evidentemente as referências estavam mais suavizadas e eu tentei fazer o mesmo. Não sei onde estou falhando ainda, vou fazer mais alguns estudos, mas definitivamente ainda ficou um pouco diferente. E agora é a parte do render, que vocês estão vendo que eu estou indo tracinho por tracinho. E com toda certeza o render da iluminação é mais difícil do que o render da sombra. Porque entender como a luz age em corpos, no geral, pra mim é bem delicado. E aí eu vou suavizando os renders. Enquanto vai essa parte do render, queria estar comentando aqui com vocês que eu tô lendo Clarice Lispector. E nossa, que livro bom! Eu já li A Hora da Estrela dela, agora eu tô lendo Uma Aprendizagem ou Um Livro dos Prazeres. Mas esse livro é muito bom. Se você ficar aí sem nada pra fazer, nossa, ai, quero uma literatura. E clássicos ainda, brasileiros, nacionais. É Clarice. Claro que não é uns livros tão acessíveis, eu procurei bastante os livros dela no sebo. Não é muito barato, tá? Principalmente até em sebo. Mas ainda assim, uma leitura que vale bastante a pena. Em feiras de livro, compensa bastante se você quiser dar uma chance, tá? Porque aí nas feiras ficam uns 20 reais, mas normalmente o preço de capa é de 30 a 50. Isso aí foi eu tentando usar o blur, voltando aqui, né? Isso foi tentando usar o blur, não me agradou, não gosto de blur. Nossa, aí eu tentei fazer em risquinho, lembra que eu falava que eu fazia risquinho por risquinho? E eu, de fato, fazia isso no cabelo inteiro. E pra mim, era tortura. Tortura de feio, porque eu gostava de fazer o processo, mas eu achava muito feio, porque ficava muito realista. A profundidade deixa um pouco realista, mas os fiozinhos deixam muito, não me agrada tanto agora, tá? Em algum outro dado momento eu posso me agradar, porque eu sou uma pessoa que constantemente está mudando. Mas em rachura, principalmente, eu faço bastante esse negócio dos fiozinhos. Mas pintura blocada, fiozinho, não dá pra mim. E aí eu desisti e eu acabei usando como um degradê da sombra principal. Então é como se a luz batesse ali e aí acabasse passando pro resto da franjinha, né? Então é como se tivesse uma luz aqui e fosse passando pra cá, não sei dizer. Acabou ficando desse jeito mesmo. Eu vou cortar bastante agora a parte dos renders do resto do cabelo, porque senão esse vídeo aqui teria 1 hora, fácil. Fui cortando e eu fui seguindo a iluminação conforme a forma geométrica do cabelo. Então, se era um quadrado na diagonal, então a sombra ia subindo na diagonal também. E isso pra mim deu uma sensação de profundidade interessante. Eu tenho que arrumar um sinônimo pra profundo, porque eu falei essa palavra aqui umas 10 milhões de vezes já, né? Mas enfim. Fui bloqueando mais uma vez as luzes. Só fui reforçando o que eu já tinha feito, tá? Eu acho que foi, se eu pudesse resumir, meu processo seria em 2 etapas. Primeiro, blocagem. Segundo, render. Acho que isso é o processo padrão de muita gente, na realidade, né? E eu me diverti muito mais na blocagem, tá? Na primeira etapa, não vou estar mentindo. Essa parte do render dessa parte aqui da franja dela, eu gostei mais. Aí, meu cabelo tá roxo, gente, inclusive, né? Eu pintei minha outra partinha também de roxa. Mas meu cabelo tá meio ruim, não tem pra mostrar. Mas enfim, eu me diverti mais nessa parte porque não tinha a forma geométrica da franja, porque a franja ela tem dimensões diferentes. Aquela ali não, era uma parte reta, então a iluminação era muito mais fácil de entender como ela acontecia do que na franja. Na franja pra mim era abstrato. Pra começar que era uma franja 2D, né? Então já era abstrato por si só, e entender como a luz estava agindo ali não me agradou. Tanto é que foi a parte que eu menos gostei da iluminação, foi na parte da franja. O resto do cabelo me deixou bem mais feliz. Agora eu vou estar tirando a line, porque como anteriormente eu disse, eu não gosto tanto da line art em cabelo, porque fica mais interessante sem, fica mais profundo, olha aí novamente, sem. E aí eu dupliquei e tirei a parte de cima do cabelo. E eu acho que ficou bem mais estético na realidade, tá? Eu acho que ficou bem mais bonito. E ela é malfinha, desenho elfos, gostei muito. Muito obrigada pela sua atenção. Esse é o resultado final.
Tô muito feliz por ter você aqui comigo até agora. Se você gostou, você comenta. Se você não gostou, seja piedoso, por favor. E é isso, um beijão pra você. Luz.